uma série de pregações, estamos começando hoje uma nova série de pregações. O que fazer quando estiver... 3 pontinhos. Cada final de semana vai falar sobre um assunto diferente. Hoje falaremos sobre angústia, sobre sofrimento. O que fazer quando estiver em angústia, quando estiver em sofrimento. Essa série de pregações está sendo filmada, né, para futura fonte de consulta, né? Talvez hoje você não esteja passando por um momento de angústia, de dificuldade, mas talvez certo momento da sua vida você vai ter um momento de angústia, você vai lembrar da pregação e você vai lembrar que vai existir uma série de DVDs, então, para pegar na igreja ou para fazer cópias, conforme for a necessidade. Meu maior temor com isso não é estar sendo filmado, mas daqui a uns anos os irmãos vão olhar para mim e vão dizer, nossa, como ele tinha cabelo. Ou dizer, nossa, como ele estava gordo naquela época. Espero que sim, né? Melhor que dizer, nossa, como ele era magro. Já pensou? Fica xarope. Para começar, então, essa série de pregações, eu quero passar um vídeo para vocês sobre sofrimento. É um apanhado de acontecimentos que aconteceram aí nas últimas semanas, aqui na região e por todo o mundo. O tremor aconteceu por volta das 3 horas da tarde, horário local, na costa noroeste do país. O epicentro aconteceu a 129 quilômetros da costa do Japão e a 24 quilômetros de profundidade. O ex-marido, usuário de crack, que não aceita a separação. Ela é uma mulher que não pode se identificar porque tem medo. Começou a pegar fogo quando se preparava para decolar. Os passageiros saíram rapidamente e ficaram desesperados enquanto as chamas se espalhavam. Momentos depois... E matou centenas de milhares de pessoas. E uma nova tsunami pode estar chegando à Indonésia, talvez... Imagens logo depois do atropelamento foram feitas pelos participantes da Marcha pelos Direitos dos Ciclistas. O que era para ser um passeio, por pouco não terminou em tragédia. O motorista avançou sobre a multidão de mais de 100 ciclistas. O que fizeram da minha mulher? Estão sobrevoando a região sem parar. O cenário que se vê lá de cima é de devastação. O desespero acabou com um pouco de esperança que ainda restava. Leila Maria Oliveira, Lizinho Leão, Lima Cassol, Lisiane Schubert, Lucas Palomino Matede, Luciana Siqueira Luna. Certo, então cenas que muitos de vocês acompanharam pela TV, cenas de sofrimento, cenas de tragédias que aconteceram pelo mundo todo. E pensando nisso, pensando em tragédias e sofrimentos, eu começo a pensar, então, qual é a nossa visão diante disso? Nós, como espectadores, nós temos mais facilidade em ver a desgraça dos outros, em ver os problemas dos outros e não deixar isso nos afetar. Principalmente se são pessoas que nós não conhecemos, que são pessoas que nós não temos nenhum vínculo de amizade ou de amor. Simplesmente não... Nós criamos uma certa defesa pessoal de não nos deixar afetar pelo que acontece muitas vezes com as pessoas, porque as notícias, elas chegam até nós diariamente. E se você assistir tal telejornal de tal emissora, vai ser tragédia o programa inteiro, e os caras vão exaltar a tragédia vai ser o elemento principal do telejornal. Muitas vezes nós temos o controle remoto na mão e podemos simplesmente desligar. E esquecer que certas coisas estão acontecendo por aí, desde que não estão nos afetando. Então eu começo a imaginar como seria ser Deus. Tenta imaginar como, se colocar um momento no lugar de Deus e pensar que você ama aquelas pessoas, que você tenha criado aquelas pessoas, e você vê toda a angústia e todo o sofrimento que existe no mundo o tempo todo. Porque a cada momento, a cada instante, pessoas estão sofrendo, pessoas estão passando por angústia. Imagine ver a sua própria criação, a qual você ama, a qual você se importa, sofrendo a cada instante. A Bíblia fala que Deus vê todas as coisas. Deus vê cada sofrimento. E sabendo que ser um ser humano traz uma implicação severa à nossa vida que diz, você vai sofrer. Eu sei que todos nós
Em certos momentos da nossa vida passamos por momentos de sofrimento. E a pergunta não é, será que eu vou sofrer? A pergunta certa é quando eu vou sofrer, ou quanto eu vou sofrer, com qual intensidade. Ou será que eu posso vir até a morrer de tal sofrimento, de tal angústia? E a ideia dessa série de pregações, então, é para ela servir como fonte de consulta para esses momentos. Para que você possa, se você não está passando no dado momento por tal situação, que você possa realmente usar como uma fonte de pesquisa, uma fonte de ânimo no momento da angústia. Eu sei que talvez vocês olham para mim hoje e pensam, mas eu já passei por muito mais angústia, por muito mais sofrimento que o Tiago. E quando eu falo aqui na frente, eu não falo com minha autoridade própria. Eu busco a autoridade da palavra para falar para os irmãos. Então nós vamos falar hoje sobre a vida de humanos, a vida de pessoas que passaram por grandes angústias. Se nós lemos o currículo de Paulo, e todo o sofrimento que ele passou, todas as angústias que ele passou durante a vida, a gente vai ver que ele passou por momentos de intensa dificuldade. De intenso sofrimento. Ou a vida de Jó, então, todos falam da paciência de Jó, mas a principal característica da vida de Jó foi o sofrimento e foi a angústia. Eu quero começar com vocês lendo o texto de Filipenses, capítulo 1, podem abrir comigo. Estarei lendo hoje na versão NVI. Posso falar porque eu vou ler na NVI? Os irmãos vão dizer que é muito pecado. Vou confessar, o fato é que eu hoje tinha muita coisa para lembrar, filmadores e tal, e esqueci de trazer a minha Bíblia. Eu estava um pouco angustiado, até que entrando ali eu vi que algum irmão tinha esquecido a Bíblia lá fora. Então eu peguei a Bíblia do irmão, tem algum irmão que está se remexendo e tem o nome dele nessa Bíblia. Eu vou devolver no final do culto, ninguém vai saber. Calma. Então por isso eu estou lendo na versão NVI, porque foi a versão que eu encontrei lá fora. Chato, né? Pecado quase indesculpável. Então vamos ver então, a experiência de Paulo na prisão. Paulo estava preso, né? E capítulo 1, versículo 12 a 14 diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Versículo 18 ainda. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma seja, por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Paulo, no momento de angústia, imagina o que é estar na prisão. Você já viu aquela série de reportagens sobre a prisão, como é que é o presídio central e outras prisões por aí? Eu imagino que naquela época não era tão pior. Uma prisão romana, provavelmente naquela época aí tinha maus feitores de todos os lugares, era uma das principais prisões na época, né? Prisão em Roma, onde os caras que iam ser julgados mais severamente eram enviados, que seriam julgados, muitos deles por César, né, a qual Paulo, por opção própria, ele apelou a César. Ele poderia até ter sido solto, mas ele apelou a César. Né. A gente não tem exatamente a informação por que ele apelou a César, mas nós imaginamos que é para fazer Cristo conhecido, inclusive, onde ele seria mandado, que seria Roma. E ele fala, inclusive, que na prisão ele torna Deus conhecido, ele torna Cristo conhecido entre a guarda pretoriana e entre todos os demais. Isso é muita gente. Né. Seriam os chefes da guarda e provavelmente todos estavam falando sobre Cristo e quem seria esse Cristo que esse cara quer permanecer preso por causa dele. Então Deus estava se tornando conhecido e ele fala isso. Não importa o meu sofrimento, importa é que Cristo está sendo pregado. E ele fala o seguinte, no versículo 12, ele começa dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Vamos dar só uma olhadinha em 2 Coríntios,
volta um pouco na Bíblia. Vamos ver as coisas que aconteceram com Paulo, algumas delas pelo menos. 2 Coríntios, capítulo 11. Vai dar só uma leve impressão ali do que aconteceu com Paulo, porque em diversos momentos, diversos lugares onde ele escreve, ele fala de coisas diferentes que aconteceram com ele. Então isso é um dos apanhados de coisas que aconteceu com ele. Versículo 23, vamos começar do meio ali, que diz ainda: eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Já seria o bastante. Apanhei, fui açoitado, fui colocado, exposto à morte várias vezes. Versículo 24 continua: recebi várias vezes dos judeus 39 açoites. 39 açoites é 40 menos 1. Ele fala em outras versões que seria o 40 é o que mata uma pessoa. Então eles não queriam matar a pessoa, então eles calculavam que 39 açoites era o suficiente para açoitar uma pessoa. Então 39 açoites, várias vezes 39 açoites, 5 vezes. Versículo 25: 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas, e por aí vai, muitas coisas que aconteceram com Paulo. E é por isso que lá em Filipenses ele diz as muitas coisas que me aconteceram, e essas são só algumas delas. Então eu utilizo aqui a experiência de autores bíblicos para falar sobre sofrimento. E nós vemos que o sofrimento de Paulo aqui, ele nada se compara à graça e à misericórdia de Deus, que um dia vai ser revelada diretamente, e ele sabe que aquelas coisas que estão acontecendo não são nada. Porque Paulo sabe que um dia lá no céu ele vai ter alegria plena e felicidade plena. Imagine só, você decide ir para o trabalho de manhã, você chega na porta do seu trabalho, está lá, lacrado pelo departamento de não sei o que, fechou a sua empresa e não vai reabrir, você está no olho da rua. Aí você tem umas contas para pagar, você pensa, vou lá no banco fazer minha rescisão de contrato e, sei lá, sacar salário de desemprego, vamos ver o que vai acontecer. Você chega no banco, sua conta foi fechada, todos os seus bens financeiros estão zerados, sua conta está inativa e não tem previsão para andar de novo. Você já angustiado, pega o carro, vai para casa. No caminho de casa você já vê aquela fumaça saindo da sua casa. Você pensa, o que será que aconteceu? Vai chegando perto e as pessoas ao redor. Você já viu situação de incêndio, como é que é? Um negócio desesperador. E é na casa do cara. Eu já vi incêndios assim que o pessoal fica... Você vê a angústia das pessoas e não consegue nem raciocinar. E alguém chega então para ele dar a notícia que a mulher dele não estava em casa na hora do incêndio, mas os filhos dele morreram no incêndio e morreram queimados. Aí passa alguns dias, parece que a coisa começa a se estabilizar e esse homem acorda então, você acorda no hospital, abre os olhos, você não sabe o que aconteceu, você está muito mal, pele coçando, chagas por todo o corpo, coceiras incessantes. E a enfermeira fala, é hora da visita. Sua esposa está aqui para falar com você. Sua esposa entra no quarto, olha para você e diz, o que está acontecendo com você é castigo de Deus. Você é merecedor dessas coisas que estão te acontecendo e você tem que se arrepender do seu pecado. E aquele homem sabe que não fez nada para merecer aquilo e começa a pensar, será que talvez
poderia isso? E ela fala, não, não quero mais papo contigo, pega e sai fora. Aí entram 3 amigos. Chegam 3 amigos, grandes amigos dele. E aí, cara, como é que tá e tal? E vem ele naquela situação e ele fala de toda a miséria que está acontecendo na vida dele. E um deles fala, ó, cara, tua mulher tem razão. Tem alguma coisa que tu fez na tua vida que está muito errado e Deus está te castigando disso. E você olha para outro amigo assim, achando que ele vai te ajudar e os 3 concordam. E aí você acha que você está no fundo do poço, seus amigos saem e passam umas crianças pelo seu quarto, olham para dentro e começam, olha que tio feio, que medo. E saem correndo. Seria esse talvez o fundo do poço? Será que você pode dizer que isso aconteceu com você? Será que você pode dizer que isso poderia acontecer com um ser humano? Pois essa é a história de Jó. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu seus amigos, tudo de um momento para o outro, sem que ele tivesse feito nada de errado. E seus amigos o tentaram ainda e disseram, amaldiçoa Deus, amaldiçoa o dia que tu nasceu, e pede para morrer. Pede a eutanásia, pede para eles desligar os aparelhos. Que tentação, hein? Que tentação deve ter passado Jó naquele momento. Será que nós aguentaríamos? Será que você aguentaria aquilo que Jó passou? Muitas coisas se falam sobre sofrimento e muita coisa errada é ensinada acerca disso. Então eu quero essa noite destacar 10 maneiras nas quais a doutrina do sofrimento ela é ensinada de forma errada. O primeiro ponto que eu quero destacar essa noite, então, algo que é erroneamente destacado é: você não evita o sofrimento tendo um monte de fé. Muitas pessoas pensam que se você tiver fé suficiente, você não vai ficar sem dinheiro, você não vai ficar doente, você vai ser sempre saudável e rico se você tiver fé suficiente. Então, logicamente, se você estiver sofrendo, a culpa é sua. E é isso que os amigos de Jó pensavam naquela época, é isso que a mulher dele pensava. E é isso que muitas pessoas pregam hoje. Então, se você estiver participando de uma igreja que pensa dessa forma, você vai começar a sofrer, você vai começar a ter problemas, você não vai ter o apoio da sua igreja. Você vai ter a condenação da sua igreja, dizendo, ó, você está em pecado. Você fez algo errado e por causa disso você está sendo oprimido por Deus, por isso você está recebendo sofrimento de Deus. Isso tudo é falta de fé. Mas ao contrário disso, muitas vezes na Bíblia, em muitos locais, várias pessoas sofrem, mesmo tendo muita fé. O próprio Paulo, como já citamos, o próprio Jó, e muitas vezes Jesus Cristo, eles enfrentaram pobrezas, eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram solidão, eles choraram em diversos momentos. Mas nem por isso eles estavam em pecado. Nós podemos ter a certeza disso. No livro de Jó, se lermos o livro de Jó, vai falar especificamente disso. Se lermos a vida de Jesus também, o homem sem pecado, não podemos dizer que Jesus tivesse pecado e por isso ele estava passando por sofrimento. Segundo ponto, então, ensinado normalmente, erroneamente sobre sofrimento, o sofrimento não nos torna automaticamente uma vítima. Ninguém pode achar assim, olha, eu estou sofrendo, então eu sou como Jesus. Não, você não é como Jesus. Muitas vezes nós sofremos por causa de escolhas erradas que nós fazemos em nossas vidas. Se você passar o sinal vermelho lá no trânsito, você vai sofrer uma multa. Ou você vai sofrer talvez um acidente. Se você desrespeitar o seu patrão no trabalho, você vai sofrer desemprego. Se você tratar mal o seu cônjuge, você vai sofrer talvez um divórcio. Se você comer demais, se você se alimentar de forma errada, você vai sofrer falta de saúde. Então, nesse momento, você então colheria o que plantou. Você não se torna uma vítima do seu sofrimento. Terceiro ponto, terceira coisa que é ensinada muitas vezes erroneamente sobre o sofrimento não é necessariamente uma punição pelo seu pecado. Isso é muito comum se pensar, mas não é necessariamente que por causa de pecado é que você está sofrendo. Nós temos um exemplo na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 9, que Jesus está pregando e tal, e
passa na cidade por um cego de nascença. E os discípulos olham para ele e perguntam para Deus, para Jesus. Jesus, que é Deus. Jesus, esse cara é cego de nascença. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Jesus fala, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ele é assim, ele está cego para que a glória de Deus possa ser revelada nele ou através dele. E a glória de Deus é revelada então naquele momento através da cura dele, né? Deus, através de Jesus, cura aquele homem. E aquilo lá se torna um dos grandes milagres da Bíblia e é visto por muitos e toda a cidade reconhece, porque toda a cidade conhece aquele cara que fica pedindo dinheiro na beira do caminho. E a glória de Deus então se revela através daquela vida, mesmo Jesus tendo dito que ele não tem pecado. Então não o que acontece na vida desse homem é algo proposital, é algo diferente. E a glória de Deus é para ser revelada nas nossas vidas através do sofrimento também e através da angústia também que nós possamos passar, assim como aquele homem cego que vivia com angústia, vivia através de sofrimento, não por consequência do pecado dele ou por causa do pecado de alguém. Quarto ponto, então, que devemos entender que não é o sofrimento ele não deve ser procurado. Algumas pessoas dizem que o sofrimento nos purifica, que o sofrimento ele nos identifica com Jesus. Assim como Jesus sofreu, nós temos que sofrer. Isso é uma doutrina da penitência. Você tem que sofrer, para se identificar com Jesus. E essas pessoas, elas costumam negar qualquer tipo de diversão, qualquer tipo de alegria ou entretenimento que possa participar. E suas vidas então se tornam vidas miseráveis, se tornam vidas de dificuldade, porque suas vidas não existem mais para glorificar a Deus através da alegria, através da felicidade, mas sim através da penitência. E nós vemos exageros nisso. Nós vemos os caras que fazem aquele caminho lá na Páscoa, que ficam se chicoteando e tentando pagar algum tipo de pecado que foi pago já por Jesus e pelo sofrimento na cruz. Dessa forma, então, nós buscamos o sofrimento que deveria, então, vir de Deus como aflição, e isso vira orgulho, porque nós não aceitamos mais o sofrimento de Deus na nossa vida, e sim o nosso próprio sofrimento, buscamos o nosso próprio sofrimento. Quinto ponto, então, que não deve ser buscado, não deve ser entendido como sofrimento, sofrimento não deve ser evitado a qualquer custo. Nós somos especialistas nisso. Nós buscamos toda vez, sempre que podemos, evitar o sofrimento. Nós buscamos o caminho mais fácil, nós buscamos o caminho que tenha menos dificuldade, menos conflitos, menos dor. Mas às vezes Deus nos chama para um caminho de dificuldade. Às vezes Deus nos chama para um caminho de angústia e de sofrimento. Muitas vezes nós não usamos o sofrimento, não usamos a angústia para aprender alguma coisa. Deus quer que nós aprendamos. Deus quer nos usar, talvez na vida de outras pessoas, com o nosso sofrimento. Talvez Deus queira ensinar na sua vida com o sofrimento. Já ouviu aquela frase, com crise se cresce? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A crise, seja ela pessoal ou coletiva, ela serve para o crescimento. Eu lembro uma vez quando começou a crise financeira aqui no Vale e tal, muitas empresas começaram a fechar e foi mais ou menos na mesma época que começou a existir a crise da energia elétrica. E aí o governo sobretaxou a energia elétrica, não sei se os irmãos lembram disso, mas a energia elétrica começou a ficar muito cara. E as empresas, então, desesperadamente, elas tinham que, de alguma forma, cortar energia elétrica e gastar menos. Então, um empresário lá teve a ideia de pintar as paredes da empresa dele com tinta brilhosa, com tinta que fosse branca reflexiva. E dessa forma, então, ele podia aproveitar melhor a energia, podia desligar algumas luzes e tal, para refletir mais e ter mais luminosidade dentro da fábrica dele, gastando menos. Então, todos os caras, com esse crescimento, essa ideia que evoluiu, uma ideia que surgiu, todos os caras então começaram a pintar suas fábricas com tinta brilhosa.
com a crise se cresce. Quando acabou a crise, ninguém foi lá e pintou as paredes de preto para gastar de novo a mesma energia. Não, houve um crescimento. E Deus quer que você, através do seu momento de dor, através do seu momento de crise, de angústia, cresça. O momento que for para sofrer, o momento que você estiver no fundo do poço, talvez não é o momento de gastar toda a sua energia para sair de lá. Eu gosto de ver filmes, já viu aqueles tipos de filme assim que o cara assim, se encontra numa enrascada e ele tem que pensar muito para sair daquele problema. Né? Existem vários tipos aí desse. Ou que o cara está enterrado, ou que ele cai dentro de um buraco, alguma coisa assim. E geralmente quando o cara pensa bem, ele sempre é mais de uma pessoa, né? Sempre tem um que sai loucão querendo sair e tal, não sei o quê. Já viu aquele filme que os caras eles se atiram para fora do barco e não conseguem mais subir no barco e tal? Aí tem um que começa, não lembro qual é que é o nome do filme, o cara começa a tentar subir no barco com toda a energia, gasta toda a energia dele no começo, não consegue subir e ele vai ser o primeiro a morrer. Outros caras que conseguem organizar o momento de crise, conseguem pensar, conseguem refletir, conseguem crescer com aquilo, aqueles caras são os caras que vão sobreviver pelo menos até o final do filme. Ou talvez no filme morrer um pouquinho mais adiante. Mas o fato é que nós devemos aprender com as nossas crises. Se for o momento de sofrer, se você estiver passando por sofrimento, sofra bem. Aprenda a sofrer. Aprenda a sofrer. Assim como Paulo demonstra um crescimento que ele teve já. Aqui Paulo ele é muito experiente em dor e sofrimento. Ele é formado no doutorado de sofrimento. Através de todas as experiências traumáticas. Eu acho que se Paulo fosse um psicólogo hoje em dia, eu não sei o que aconteceria. Eu realmente... É uma coisa para se pensar. Um dia eu vou conversar talvez com um psicólogo e tal. Como é que você aconselharia Paulo? Paulo deveria ser um cara totalmente traumatizado, mas mesmo assim, ele, com a soberania e com o conhecimento que ele recebe de Deus, ele consegue organizar a sua mente, ele consegue ter a consciência das suas ideias e nas suas faculdades ainda presentes, ele escreve para os irmãos dizendo, muitos através do meu exemplo aqui, estão pregando o Evangelho como nunca, então eu quero mais é continuar preso aqui, porque o que importa não é o meu conforto pessoal, o que importa é que Cristo seja pregado. E essa deve ser a grande busca da nossa vida. O sofrimento não deve ser evitado. Muitas vezes Deus nos chama para a dificuldade, para a angústia e sofrimento, e eu fico imaginando o que teria acontecido se Jesus tivesse escolhido o caminho mais fácil. Tem aquele livro que diz Jesus escolheu os cravos. Jesus escolheu ser crucificado. Jesus escolheu estar naquele lugar. Ele poderia não ter deixado o conforto dos céus e vivido aqui como ser humano no nosso meio. Ele poderia não ter sido crucificado, não ter passado por aquele monte de açoites que ele passou. Ou talvez os discípulos, se os discípulos não quisessem ter passado por todas as dificuldades, será que ainda hoje a igreja existiria? Muito provavelmente não. Todos os discípulos, se você for pesquisar a vida dos discípulos, você vai ver que todos eles passaram por grandes dificuldades para que a mensagem de Cristo fosse pregada e chegasse até nós. Existe uma frase de um autor muito conhecido que diz, eu prefiro uma viagem difícil para o céu do que uma viagem suave para o inferno. Isso é verdade. Isso é verdade. Mateus 7,14 também diz, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Estreita a porta, apertado o caminho. Poucos são os que a encontram. Sexto, você não deve causar sofrimento dizendo que Deus o usa. Isso é algo que eu vejo amplamente acontecendo em igrejas, em seminários ou em famílias. Igrejas que usam do sofrimento, o membro talvez erra, o membro faz o que o pastor não quer, e o pastor, por estar em posição de liderança, então aflige o membro da igreja, aflige aquela ovelha com sofrimento, com tormentos. Existe sim a exortação
Existe sim a correção dos caminhos tortuosos. Se a pessoa está andando em desconformidade, a igreja deve sim intervir na vida do membro, mas não nunca aplicar o sofrimento ou a angústia na vida daquela pessoa. Essa não é a função de nós como pastores, essa não é a função das igrejas. Aplicar tormentos, aplicar sofrimento sobre as pessoas. Eu vejo isso muitas vezes também acontecendo em casa, talvez pais que espancam os filhos durante a infância e dizem, mas ele cresceu sendo homem de verdade, sendo um homem forte e valente. Ou pais que manipulam, que abusam psicologicamente dos filhos e dessa forma então causando sofrimento nos filhos através do seu erro, através do pecado. Só porque Deus usa essas coisas não quer dizer que esse pecado está justificado. Não devemos aplicar tormento sobre a vida das pessoas. E você, filho, que sofreu algumas varadas quando era criança, ou ainda sofre, saiba que isso também é bíblico. Seus pais devem sim corrigir você em amor e em justiça, assim como meu pai fez comigo, e por muitas vezes doeu bastante, mas aqui estamos falando de outra coisa, né? De abusos verdadeiros, né? E que acontecem inclusive nas famílias. Deus usando então não justifica o pecado. 7. O sofrimento não é uma desculpa para permitir a injustiça e o mal. Pensa assim, uma pessoa... É uma frase que eu escuto muitas vezes, né? Eu sei que eles estão fazendo errado, eu sei que eles estão fazendo mal, mas Deus está usando isso para me ensinar coisas boas. Não. Você deve também resistir ao mal, você deve perseguir a justiça. As pessoas não têm o direito de fazer coisas pecaminosas, né? Se você está do outro lado da situação, né? Uma esposa que apanha do marido talvez, né? Seu marido também precisa ser justificado, né? Você deve sim procurar a justiça. Você deve procurar a justiça da igreja, a justiça de Deus e também a justiça dos homens. Você não deve ficar calado. Você não pode permitir que as pessoas errem em nome da nossa santificação. Você não deve permitir que o pecado gere a sua santificação. Você não deve permitir, você deve também perseguir a justiça. 8. O sofrimento não é um ato de expiação, mas é um ato de santificação. Deus não está nos fazendo pagar pelos nossos pecados. Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas pensam, ok, Deus agora está me batendo porque eu pequei, e tudo bem, então, se Deus me bateu o suficiente, então talvez Ele vai voltar a me amar. Não. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele foi punido no nosso lugar. Você não pode apanhar por causa dos seus pecados. No momento que você quer se justificar, né, a expiação é a justificação, no momento que você começa a justificar e achar que você está apanhando de Deus por causa de coisas que você fez, você está diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi completo e foi perfeito. Nós nessa igreja não cremos em karma, nós não cremos em penitências, nós não cremos em purgatório, nós cremos em Jesus. E que Jesus, o sacrifício que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para pagar todos os nossos pecados. Você então, por sofrimento, não está pagando por coisas que você fez. 9. O sofrimento não será totalmente entendido nessa vida. Muitas coisas vão totalmente além da nossa compreensão. E lendo sobre o assunto, lendo sobre sofrimento e angústia, eu comecei a ler muitos pensadores não cristãos e pensadores cristãos, e todos eles praticamente não chegam a um consenso no porquê do sofrimento, no porquê de tamanho sofrimento para diversas pessoas. Certas coisas nós só vamos entender mesmo no momento que estivermos com Deus. E você pode pensar, talvez, não, mas se eu no lugar de Deus faria diferente. Você já viu aquele filme do Todo-Poderoso? Todo-Poderoso, apesar de ter lá vários erros teológicos e tal, ele dá uma ideia, dá uma pincelada na nossa cabeça de como talvez seria em algumas situações estar no lugar de Deus.
a gente não compreende a grandiosidade de Deus. E nem aquele filme mostra a grandiosidade de Deus. Mas a gente não compreende o que é estar no lugar de Deus e ver toda aquela injustiça acontecendo e sabendo que isso aconteceu por causa do pecado, que isso está lá por causa do pecado, porque Deus faz a coisa acontecer de forma correta, apesar de você não entender. Deus é bom. Nós devemos confiar nele. E quando a Bíblia nos diz que nós entendemos em parte, que nós vemos as coisas em parte, isso é muito verdade. Paulo faz uma pergunta retórica, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? E quando ele faz essa pergunta, você só pode dizer: eu não. Eu não conheço a mente do Senhor. Há muitas coisas que você não vai entender. Até mesmo sobre o seu sofrimento pessoal, até que você veja verdadeiramente a face de Jesus. Aí sim todas as coisas nos serão reveladas. E por último, o último erro que as pessoas pensam, que as pessoas pregam sobre sofrimento, diz o seguinte: o sofrimento não ultrapassa a vontade de Deus. As pessoas muitas vezes acham que o sofrimento está acima da bondade de Deus. Que o sofrimento é maior do que a bondade de Deus. O fato é que no fim, Deus usa todas as coisas. Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Todas as coisas, não são algumas coisas. O seu sofrimento, a sua angústia, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó fazia bordados. E você já viu uma pessoa fazendo bordados? Se você é uma criança e você está olhando de baixo do bordado, você não vê o que está acontecendo. Você vê aquela agulha indo e voltando, e você olha aquela imagem meio distorcida, e você começa a pensar: será que é uma casa? Será que é uma bicicleta? Será que é um carro? O que será que ela está bordando? E você fala: vó, deixa eu ver. E a avó fala: não, aguarda terminar. E você só vê aquelas pontas de linha, aquelas linhas todas para baixo, aquele monte de nó e cores que não fazem sentido. E quando você está olhando por baixo, você não vê a totalidade do bordado. Somente quando tudo acabar, quando tudo estiver pronto, então a avó assim mostra para a criança e você vê a beleza daquilo tudo. E talvez coisas que pareciam não fazer sentido antes, que pareciam não ter começo nem fim, não ter cor nenhuma, agora fazem parte de um lindo desenho. E é mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Deus usa aquilo que parece horrível para nós, aquilo que parece deprimente, aquelas cenas todas que acontecem, Deus usa, Deus transforma. E Deus, pela sua bondade, transforma isso de forma bela. Porque Deus cria coisas belas. Existe uma ilustração disso lá em Gênesis também. Se você se lembrar da história de José que foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito. E acontece lá toda uma história, os irmãos acham que ele está morto e tal. E no final, então, lá em Gênesis 50:20, se você quiser abrir depois, José olha para os seus irmãos e aqueles irmãos que buscaram destruir a vida dele, que tentaram acabar com a vida dele, mas Deus não deixou. Ele diz o seguinte para aqueles irmãos: o que vocês fizeram para mim foi mal, mas Deus usou para o bem e para a salvação de muitas vidas. E muitas vidas foram salvas através de Josué. E o exemplo de Josué perdurou por toda a história bíblica e perdura até hoje. O exemplo de sofrimento, mas o exemplo de alguém que seguiu a vontade de Deus. E assim como Paulo foi alguém que não se importou com os sofrimentos, desde que Deus fosse exaltado no fim de todas as coisas. Eu quero passar para vocês um pequeno vídeo, para nós estarmos encerrando, o exemplo de uma pessoa que ela foi muito conhecida na sua época, mas hoje
Os irmãos não conhecem, é uma pessoa que não se tornou famosa até os dias de hoje, mas é um exemplo de vida, um exemplo de uma história que realmente toca nesse sentido. Quero convidar os irmãos então a assistir esse vídeo. Charlotte Contente, é assim que todos a chamavam. Por 30 anos, ela foi a mulher mais feliz e alegre que você poderia conhecer. Ela até tirava parte de seu sustento como escritora de comédias. Pouco depois de seu aniversário de 30 anos, tudo isso mudou. Para sempre. Charlotte não sabia na época, mas ela passaria os próximos 50 anos de sua vida em uma cama. Os médicos não sabiam o que havia de errado com ela, mas cada hora era cheia de dor. Ela era dominada pela fraqueza e não havia um dia em que ela não estivesse completamente exausta. Ela odiava a Deus e o amaldiçoava por fazê-la prisioneira de uma cama. Certa tarde, alguns anos após ela adoecer, seu pai convidou um evangelista para ir à casa deles para tentar animá-la. Ela falou de paz e alegria por um bom tempo, até que ela não conseguiu mais aguentar. Ela explodiu de raiva e xingou o pastor, sua família e Deus. Ele imediatamente percebeu o que estava acontecendo e disse que ela estava cansada de segurar todo o ódio e a raiva dentro de si, e se tornar amargurada e ressentida. Ela foi imediatamente convencida e quebrantada por essas palavras. Charlotte implorou para poder conhecer esta paz e alegria das quais ele falava. O evangelista sorriu e falou: venha, como você está, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traga o seu medo, ódio, raiva e orgulho, e ele dará amor e paz no lugar. Este foi o dia em que Charlotte foi do completo desespero à fé salvadora em Jesus Cristo. Ela nunca recuperou a sua saúde e passou o resto de sua vida confinada à sua casa e à sua cama. Mas o coração dela foi transformado, permitindo-a encontrar verdadeira alegria e louvor a seu Criador, apesar do seu sofrimento físico. A Charlotte Contente passou a escrever hinos a respeito desse maravilhoso amor que viera conhecer. Ela escreveu mais de 150 canções que mais tarde seriam conhecidas como Hinário do Inferno. Charlotte é mais conhecida por ser autora de Tal Qual Estou, que ela chamava de sua autobiografia espiritual. Mal sabia ela que essa canção na qual contava sua história seria a canção usada pelo evangelista Billy Graham para chamar milhões à fé salvadora de Jesus Cristo. Tal Qual Estou é uma declaração de alegria em meio ao sofrimento, confiança em meio à dúvida e salvação recebida tal qual estamos. Assim como essa mulher, sei que talvez muitos de vocês já passaram por situações assim, ou estão passando por situações de dificuldade, de desânimo, quem sabe até de angústia ou desespero. Eu sei que talvez nessa vida você não vai encontrar as respostas que você quer para a sua angústia, para as suas dificuldades. Mas eu te garanto que se você entregar a sua vida nas mãos de Cristo e colocar essas dificuldades nas mãos dele, Ele vai fazer toda a diferença. Através da sua vida e através do seu exemplo. Deus quer te usar. Deus usou Jó, Deus usou Paulo, Deus quer te usar. Depende unicamente de você. De usar esse momento de dificuldade, de desânimo, para que você possa ser encontrado por Cristo Jesus.
Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, a gente quer entregar realmente nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que Tu és maravilhoso Criador, soberano e completo Salvador das nossas vidas. A gente quer estar entendendo, Senhor, o motivo, muitas vezes, de sofrimentos e angústias que passamos, não para o nosso próprio entendimento, não para que nós nos satisfaçamos, Senhor, mas para que nós possamos crescer. Usa as nossas dificuldades, usa o nosso desânimo, Senhor, para o crescimento. Não talvez somente o crescimento nosso, Senhor, não para que saiamos do fundo do poço, Senhor, mas para que aprendamos e para que servamos de exemplo para outras pessoas. Assim como essa mulher do vídeo, como ela serviu de exemplo para milhares de pessoas e até hoje as músicas dela tocam vidas ao redor do mundo. Esse hino foi traduzido para inúmeras línguas. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá entendimento e nos dá ânimo. Em nome de Jesus, amém. Vou convidar, alguém vai tocar aqui na frente? Nós vamos cantar essa última música. Essa música que foi composta por essa moça. E nesse momento eu quero que você pense na letra e pense como você está. Como você está.